Olá pessoal, aqui é a Vivi, sejam bem-vindos ao canal da Lilipop Carimbos e hoje a gente vai fazer mais um projetinho no Smashbook da Craft. Na verdade, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu tô utilizando a estrutura dos planners da Craft, só que com os cadernos lisos para fazer uns projetos de Smashbook. Eu já tô no meu. Esse vai ser o nosso terceiro projeto. E hoje eu quero fazer um projetinho vintage, super romântico, bem bonitinho. Eu vou utilizar essa foto do meu casamento. Já são mais de 10 anos de casada, então acho que já cabe um projetinho vintage para essa foto que já tá meio antiguinha. E eu vou utilizar esses papéis lindos dessa coleção. É a coleção Botânica Vintage da Juju Scrapbook. E a gente está fazendo todos esses projetos em parceria com essas três marcas maravilhosas, porque elas três, tanto a Craft, quanto a Juju Scrapbook, quanto a Lilipop Carimbos, vão estar juntas na Mega Artesanal. Pois é, a Mega Artesanal vai acontecer no comecinho de agosto. Se eu não me engano, começa no dia 2. Então, quem estiver em São Paulo, dá uma passada na Mega Artesanal, que vale a pena. É um evento maravilhoso. E esse stand vai estar demais. Vai estar assim, nossa. Eu tô super empolgada para poder ir e ver como vai estar lindo esse stand. Então, eu escolhi alguns papéis dessa coleção, que ela tem uma pegada vintage romântica super fofa. Aí que eu acho que combina bastante com a ideia que eu quero dar para essa página. Então, foi muito feliz, assim, a utilização desses papéis com essa paleta de cores nesse projeto. Eu escolhi algumas folhas com recortes, recortei todas essas figuras. Vocês vão ver que no final do projeto eu não vou utilizar todas as imagens, mas não tem problema, eu guardo para outros projetos. As imagens são super bonitas e dá para aproveitar para muita coisa. Esses recortes, esses papéis que dá para fazer recortes rendem bastante. Então, como vocês viram, eu recortei as imagens que eu pensei em utilizar e dei uma sujadinha nas bordas com uma carimbeira de stress nesse tonzinho de marrom claro. Eu acho que combina bastante com a paleta de cores dos papéis, esse tonzinho de marrom. E agora, com algumas sobras de papéis, desses papéis da coleção, alguns não vão ser sobras, eu vou recortar uns pedaços da folha mesmo. Mas sem dó, o objetivo realmente é usar o material para fazer coisas bem legais. Como vocês viram aí, eu cortei várias tiras de papel de tamanhos variados, larguras variadas também. A ideia não é fazer nada muito perfeitinho, pelo contrário, eu quero dar uma pegada de imperfeição, de assimetria para esse trabalho. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô desgastando as bordas com essa ferramenta do Tim Holtz, mas para quem não tiver essa ferramenta, dá para desgastar as bordas utilizando a lateral de uma tesoura. Eu recomendo, inclusive, uma tesoura sem ponta para fazer esse trabalho, para não correr o risco de se cortar. E aí, eu vou fazer isso com todas as minhas tirinhas. Eu fiz a mesma coisa com um tapetinho para minha foto. Então, olha só, eu desgastei as bordinhas e sujei as bordinhas também com essa mesma carimbeira que eu vou utilizar em todo o projeto, para que o projeto fique todo conversando. Eu vou utilizar a mesma carimbeira nas bordas da minha foto. Não tem problema nenhum utilizar carimbeiras de stress na foto, em cima da foto, porque as carimbeiras de stress, elas são livres de ácido. A tinta, ela é livre de ácido, então não vai estragar a minha foto, não tem problema nenhum. Eu vou colar a minha foto diretamente com cola para scrapbook mesmo, que também é livre de ácido, no tapetinho. E vou começar a montagem no meu projeto. Então, eu já tenho todos os elementos que eu preciso. Eu tenho os recortes todos com a bordinha já suja. Eu tenho as tirinhas de papel, que vocês vão ver como eu vou utilizar. E tenho a minha foto com o tapetinho. Mas antes, eu quero preparar o meu background com os carimbos da Lilipop. Eu adoro utilizar alguns carimbos da Lilipop. Especificamente, esse aí é um dos que eu mais gosto de utilizar para o background. É um carimbo da linha da Tami, que é super gracinha. O nome dele é Manuscrito. E ele é um carimbo muito legal, porque a gente consegue fazer texturas, assim, bem interessantes nos fundos com a imagem de texto. A gente não precisa carimbar perfeitamente, como vocês estão vendo aí. Eu queria dar a ideia de uma carimbada mais imperfeita, justamente para poder trazer essa ideia do desgaste, do vintage, de uma coisa que já tá tão antiga que já foi um pouco apagada pelo tempo. Então, eu tô utilizando essa outra carimbeira, num tonzinho de marrom bem clarinho, que combina bastante com o tom da carimbeira de stress que eu tô utilizando para envelhecer todo o meu projeto. E agora eu vou utilizar esse outro kit da Lilipop, que é um kit de bordas, se eu não me engano o nome dele é Borda Zoom. E eu vou utilizar uma das bordinhas, que é a borda que faz uns xizinhos cruzadinhos, que é tipo um pontinho cruz. Eu acho que a ideia realmente é de ponto cruz. Então, eu vou utilizar, porque eu acho que conversa também bastante com a ideia que eu quero dar para a página, de união, de costura, enfim. Eu gosto de pensar nessas coisas, assim, nesses pequenos detalhes, para dar mais significado ainda para as minhas páginas. Eu acho que isso traz um charme para o projeto, enfim.
Então, eu vou utilizar esse carimbo também. Eu vou carimbar de maneira bem randômica, bem aleatória, em volta da página. Por quê? Sempre estou me concentrando com as carimbadas em volta da página, porque o meio da página vai ficar todo coberto pelos papéis. Então, não vale a pena eu gastar nem tempo nem material carimbando a parte do meio, porque não vai ser visto no projeto final. Bom, com esse mesmo carimbinho de ponto cruz, eu dei umas carimbadas em algumas das tirinhas de papel, para poder conversar, para poder ficar tudo combinando. Não fiz em todas, não, fiz só em algumas. E para poder trazer ainda mais esse tom vintage, envelhecido, desgastado para a página, eu vou escurecer todas as bordinhas com a mesma carimbeira. Então, olha só, eu tô usando sempre a mesma cor de carimbeira. Se vocês quiserem utilizar um marrom mais escuro, não tem problema. O importante é usar a mesma carimbeira para criar essa unidade, para criar realmente a ideia de que todos os elementos do projeto estão conversando, estão combinando entre si. E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou combinar essas minhas tirinhas de papel de uma maneira que eu faça uma espécie de trançado na minha página. Eu quero fazer um trançado bem simples, eu vou utilizar só 3 tiras verticais e 3 tiras horizontais, para fazer uma coisa bem simples, como vocês estão vendo aí. Então, eu vou intercalar essas tiras. A tira horizontal, ela vai cruzar as tiras verticais, né, para criar esse trançado. A próxima vai fazer o sentido contrário, olha só. Onde eu tinha colocado passando por baixo, agora com essa tirinha do meio eu vou passar por cima. E vou fazer isso com a última também, para poder fechar esse background. Então, eu já fiz o trabalho das bordas com o carimbo da Lily Pop e com essas tiras de papel dessa coleção Botânica Vintage da Juju, eu tô fazendo esse trabalho para poder compor o fundo. Então, vai ficar um fundo bem colorido, bem interessante, bem trabalhado, bem cheio de papel, de recortes, mas ao mesmo tempo é um trabalho bem fácil, bem simples de fazer, embora o resultado seja bem interessante, bem charmoso. Então, com esse background, esse painel trançado, eu vou colar na minha página e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, olha só, eu vou criar um esquema bem... Eu acho que é uma pegada bem romântica, enfim, porque eu tô utilizando uns elementos, os papéis já num tonzinho vintage, em tonzinhos pastéis, e se misturando, até porque como são papéis da mesma coleção, eles combinam entre si, porque eles estão dentro da mesma paleta de cores. Então, por mais que fique estampado, é uma combinação de estampas que fica bem, que fica harmônica, né? Porque esses papéis, eles combinam entre si. Então, acho que é uma ideia bem interessante, eu resolvi apostar nessa ideia do trançado, imitando um pouquinho a costura, enfim, tanto que eu utilizei esse carimbinho de ponto cruz para poder fazer uns detalhes que lembrem um pouquinho costura. Como eu falei para vocês, eu adoro dar esses detalhezinhos para os meus projetos, eu acho que fazem toda a diferença. Então, uma das tirinhas ficou um pouco mais compridinha, eu vou ajustar. Coisa simples, como eu falei para vocês, dá para criar esse efeito rasgadinho, esse efeito desgastado com a tesoura também, tranquilamente, sem problemas. E vou colar o painel no outro lado da minha página. Com os meus 2 painéis colados, então eu já tenho todo o meu fundo preparado e agora é só trabalhar com os recortes, né, que eu já fiz dos papéis e com a minha foto. Então eu vou fazer mais ou menos a composição que estava na minha cabeça, que eu estava imaginando. Vou começar a montar os elementos na minha página e vou começar a colar.
Bom, pessoal, como vocês viram aí, eu fui colando as imagens, as minhas figuras, os recortes no meu painel. Algumas figuras eu colei diretamente no meu painel com cola branca, outras eu destaquei um pouquinho com fita banana para dar um pouco de relevo, de destaque. Mas eu tive o cuidado de não colocar uma fita banana muito alta, muito volumosa, justamente porque isso não é um layout de scrapbook, né? É um smashbook, é um caderno, então ele precisa ser fechado. A gente mantém guardado fechado, então é bom ter cuidado. Dá para utilizar volume, mas é bom não utilizar tanto volume a ponto de comprometer o fechamento do caderno. Como vocês viram aí, eu deixei um espacinho para fazer o meu journaling. Eu sempre gosto nas páginas de Smashbook de colocar um espacinho para eu poder colocar a data da foto e falar um pouquinho sobre o momento em que aquela foto foi tirada. E é isso aí, é um projetinho romântico com os tons pastéis, bem gracinha desses papéis da Juju Scrapbook. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Um beijo grande para vocês, até a próxima e tchau, tchau!